A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer, uma satisfação estar com os irmãos mais uma vez para nós estudarmos esta matéria tão importante, família cristã, o padrão bíblico para o lar. Eu sou a irmã Ana Andrade e nós vamos estudar neste momento a lição de número 3, Desenvolvendo o Lar. Mas eu gostaria antes disso que nós lêssemos a palavra de Deus, que é o nosso referencial, a nossa bússola, guia para a nossa vida e para o nosso lar, onde o nosso lar, segundo Jesus Cristo, deve estar alicerçado pela leitura, pela prática desta verdade. Eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo de número 128. Este salmo, ele tem um particular significado para minha família, para minha parentela paterna, porque todas as vezes em que meu avô reunia os seus filhos, e eu lembro desde pequena, nas reuniões familiares dos domingos, que todos os filhos iam, Dia das Mães, o aniversário dele, o aniversário da minha avó, Dia dos Pais, que todos os seus 8 filhos iam à sua casa, ele fazia questão de, antes de orar, ler o Salmo 128. E nós, netos, fomos criados ouvindo este Salmo todas as vezes em que ele conseguia reunir os seus 8 filhos e os seus netos que tinham nascido até então. E a palavra do Senhor nos diz: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. O Salmo 128 começa assim: bem-aventurado ou é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. E é dessa forma que nós começamos essa aula, trazendo um assunto tão importante. Como eu posso desenvolver um lar assim? Irmãos, eu tenho ido a algumas igrejas, participo de alguns encontros de casais, nós temos ministrado, pela graça de Deus, quando Deus nos dá essa oportunidade a muitas mulheres. E eu digo sempre a mesma coisa: a palavra de Deus não mudou. Ela continua sendo guia para nós alicerçarmos e desenvolvermos o nosso lar. Por mais conselhos que tenhamos, bons conselhos, seja da área que for, amados, a palavra de Deus nos garante que aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, faz questão de ser obediente às ordens do Senhor para a sua vida, para a vida dos seus, ele é bem-aventurado, ele tem um lar feliz, ele tem um lar debaixo da proteção de Deus, ele sim vive esta vida abençoada do Salmo 128. Nós temos nos conformado com lares que viraram campos de batalha, porque o inimigo tem pelejado contra o lar, nos convencendo, um dos seus dardos, nos convencendo que esse ambiente de guerra, de briga, de falta de paz, é o que nós temos que lutar. E não é assim. Nós não temos que lutar uns com os outros, e a nossa lição vai deixar isso de uma forma muito clara. E eu gostaria de estudar junto com você, meu irmão, você minha irmã, de como é possível, através da palavra de Deus, nós vivermos o lar do Salmo 128. Para começar, irmãos, nós estamos vivendo uma época na nossa história, dentro da igreja, em que as famílias estão sendo terrivelmente bombardeadas.
seja por ativismo político, sabe, por filosofias mundanas. Os nossos filhos hoje estão sendo bombardeados por conta das redes sociais, das mídias sociais, da quantidade de informações que estão chegando para ele, de famílias destruídas, de que a família não existe mais. Eu participo, irmãos, participei semana passada de uma festa do Dia das Mães. E o que se fala hoje? Quem são as mães? A mãe é quem cria. Não é só uma questão de adotar uma criança ou não. Estão liberando tudo. Nós já falamos sobre isso em outras aulas e vamos continuar tratando outros modelos de família, outros modelos de criação. Os lares estão sendo bombardeados, divórcio aceito, em nome da felicidade egoísta. É o que trata a nossa lição sobre a questão do egoísmo, da parceria, do conjunto, como lar, no casamento, cada um tendo o seu papel e ajudando um ao outro. As famílias estão sendo bombardeadas e a gente não entende que somente através da intervenção divina e da vigilância dos santos e da vigilância dos santos é que a família, o lar, não vive um colapso total. O nosso manual nos traz isso, e eu destaquei uma frase muito interessante. O lar é uma espécie de laboratório onde o cristianismo é testado. Irmãos, é dentro de casa, eu sempre digo isso, que nós vamos viver a fé não teatralizada, a fé não fingida, que Eunice e Lloyd viviam dentro de casa e que o Espírito Santo leva Paulo a registrar sobre aquele lar. Ali existia uma família que vivia uma fé verdadeira, e na tradução do grego diz que é uma fé não teatralizada. Então, fora eu consigo demonstrar que eu sou crente, chego com a minha roupinha, com o meu jeito cristão, né? Falando como crente, ô varão, ô varoa, abençoado, abençoada, mas só Deus sabe se dentro do meu lar eu estou sendo realmente crente, uma cristã, este homem, essa mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É dentro de casa. Nós vamos temer ao Senhor e andar nos seus caminhos dentro do lar, para que o nosso lar não entre em colapso total. Só é possível isso, irmãos. Sabe, o lar ser cristão na prática e não na teoria. Se for na teoria, vai entrar em colapso, vai dar errado. Nós precisamos entender isso de uma forma muito significativa. Cristo deve ser visto pelos integrantes do lar como aquele que de fato comanda todas as coisas. Se eu temo ao Senhor, é o Senhor que é o Senhor do meu lar. Consegue entender? Nós vamos deixar isso muito claro nessa lição. Cristo é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do nosso lar. Se nós somos igreja, se nós somos cristãos, ele é o Senhor e cabeça da nossa vida e também do nosso lar. Ele deve ser honrado e obedecido na vida diária do lar cristão. Irmãos, todos os dias, ele é o hóspede em todas as refeições. Ele é o hóspede mais importante da nossa casa. Ele é o Senhor, todos os dias ele deve ser lembrado, a sua volta deve ser lembrada. Nós precisamos lembrar os nossos filhos que o céu é verdade, que ele é real, e se eles não viverem uma vida de santidade, eles vão ficar. Isso tudo tem que ser lembrado. O meu pai, irmãos, desde que eu me entendo por gente, quem conhece o pastor Roberto Inácio sabe disso. Se você ligar para ele agora, ele vai atender o telefone, vai falar, amém, irmão, alô, Senhor, pastor, como o senhor está? Estou esperando Jesus. E lá em casa, irmãos, era assim, pai, vai ter um teatro na minha escola, pai, vai ter tal programação. Minha filha, você vai se Jesus não voltar. Se Jesus não voltar, estaremos no culto daqui a pouco. E na igreja ele também é assim, ele dá os anúncios da semana e ele diz, isso se a igreja já sabe, Jesus não voltar. A realidade
da presença de Jesus no lar, como o Senhor, ouvindo os louvores, lendo a Bíblia todos os dias com os filhos, dizendo sobre a volta de Jesus, sobre a importância do céu, que somos somente peregrinos nessa terra. O nosso lar é diferente. Nós não somos todo mundo porque nós não somos desse mundo. Nós não amamos esse mundo e as coisas que há nesse mundo, porque Cristo é o amor da nossa vida e é o Senhor do nosso lar. A nossa lição vai tratar sobre ajustamentos, a parentela, finanças e orçamentos, o ambiente do lar e os deveres dos componentes do lar. Irmãos, casamento é ajustamento. Ajustamento. Acabou aquela ideia de que eu existo, eu faço, eu pago, eu sou, eu vou. Não existe isso. Desenvolver um lar feliz requer ajustamento entre marido e mulher. É isso mesmo, irmãos. Quando nós nos casamos, não é só a cerimônia, a gente já falou isso aqui em outras aulas, né? Não é só o casamento caro para mostrar a todo mundo que a gente pode, que o nosso casamento foi o máximo, não. O casamento, ele inicia, depois daquela festa ali, duas pessoas, um homem e uma mulher, vão se ajustar, vão aprender a conviver. Por mais que tenham, né, tido um bom namoro, um santo namoro, como a gente já viu aqui, os objetivos do namoro, de se conhecer, depois do noivado, né, se preparar, tenham feito cursos de noiva, irmãos, é diferente. Quando nós entramos na nossa casa, vamos conviver, viver um com o outro, acordar ao lado de um e de outro. E eu dou aula de comunicação também, eu digo para os irmãos, né? A comunicação não verbal do casamento. É a cara feia de manhã, é quando está com dor, é quando está sorrindo, você acorda de manhã ao lado do seu esposo, né, da sua esposa, dá aquele sorriso, hoje ele está bem, hoje ela está bem, hoje está tudo bem. É o beijo que você dá antes de ir para o trabalho, né, aquele afago que faz, encosta ali, você está dizendo que você está bem, que está tudo bem. O contrário também. Se vê de cara feia, hoje não acordou bem, hoje as coisas não estão bem. A gente se ajusta até por não falar, na comunicação não verbal, nós já aprendemos a nos conhecer. Nós temos que adaptar ao modo de viver um do outro, mas levando sempre em conta o quê? A felicidade do lar. Não é só a minha felicidade. A minha felicidade é fazer o pastor Guna feliz. A minha felicidade é fazer os meus filhos felizes. Por mais que eu me esforce, irmãos, eles me dão trabalho, hein? Confesso para os irmãos. Mas a minha felicidade quando eu caso, a partir do momento que eu caso, que eu coloco esta aliança na minha mão, é fazer o outro feliz. E para isso, irmãos, a gente tem que pensar em conjunto. Não pode mais pensar de forma egoísta. E este é o problema. O inimigo está mudando a cabeça através da mídia, através das séries, através do que chega de vídeos para as nossas moças, que elas são únicas, elas têm que pensar em si mesmas. E essa é a causa de muito divórcio dentro da igreja. Porque nós não queremos mais que Cristo seja o Senhor do nosso lar e conserte a nossa vida. E tire do nosso coração o egoísmo. O egoísmo, irmãos. E a gente endurece o coração pelo egoísmo. A gente não quer enxergar o outro, não quer enxergar que o outro precisa de nós e que nós precisamos do nosso esposo, precisamos do carinho dele. É isso que nós temos que entender. O nosso esposo precisa de nós, a nossa esposa precisa de nós da mesma forma que nós precisamos dele. Eu ouvi uma certa vez, vendo alguns pastores conversando sobre família, achei muito interessante. Casamento não é 50% e 50% do outro, não. Casamento é 100% de cada um. Consegue entender? Casamento é 100% responsabilidade de cada um. Não é metade, metade. Não, é o conjunto de 100. Eu 100% de doação, de empenho pela felicidade do lar, pensar em conjunto. E o pastor Guna, 100% também. Não tem essa coisa de metade, metade. A gente tem que parar com este egoísmo e parar com este pensamento.
100% de empenho de ambos os lados. Nós temos que treinar a nossa mente e pensar em conjunto. Pensar em conjunto, irmãos, todo mundo junto. Lá em casa é assim, se todo mundo não pode ir, ninguém vai. É desse jeito. Ah, vamos fazer uma viagem. Não, vai só eu e você. Não, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Ou vai todo... Irmãos, é desse jeito. Isso é pensar em conjunto. Ou somos nós dois, ou não somos, não vai ninguém. Agora nós somos uma só carne. Pensamos em conjunto e temos prazer. Consegue entender? Temos prazer em viver assim. E isso é, irmãos, casamento. A gente tem que se bastar, sabe? A nossa família, o nosso lar tem que se bastar. É ali que nós temos que ser felizes. E pensando que no conjunto, todos nós juntos vamos aproveitar, vamos viajar, vamos sair, vamos sentar, vamos se estressar, vamos sorrir, vamos brincar, vamos rir juntos, mas sempre em conjunto. Certo? Nunca pensar no que é bom para mim, mas no que é bom para nós. Nós vamos conjugar agora a primeira pessoa do verbal, né? Assim, do plural, o nós. Não existe mais o eu, não existe mais o tu, o ele. Não, existe o nós. Quando nós casamos, é nessa pessoa que nós temos que conjugar os verbos no nosso lar. Se um cônjuge se nega a aceitar este pensamento, está colaborando para o surgimento de sérios problemas de relacionamento conjugal. E esse é o problema, irmãos. Nós estamos criando uma geração de filhos e netos mimados. E eles acham que o mundo gira em torno do umbigo deles. E quando casa é difícil. Moças mimadas. Ah, eu não sei cozinhar. Ah, eu não sei fazer isso. Daqui a pouco nós vamos falar da aula sobre esposa. Ah, eu não sei. Irmãos, tem que aprender. Tem que aprender. Mas tem que aprender como filha. Tem que aprender como filho. Para que possa sobreviver no lar, no casamento. Porque aí fica uma coisa egoísta. E sobra para quem? Para a mãe, para a avó, cuidar de neto, cuidar de filho, cuidar da casa da filha, cuidar da alimentação da filha, do genro e dos netos. E isso está errado. Nós daqui a pouco vamos falar sobre a parentela. Temos que preparar os nossos filhos para eles nos deixarem. Para eles irem, como Deus falou, deixará o pai e a mãe. Eu vou preparar você para este momento. Porque isso é legítimo e é bíblico. Nós vamos viver isso, irmãos, através do aprendizado. Todos os dias. Todos os dias. Casamento é aprendizado. É interessante que lá em Tito, nós vamos tratar muito bem disso na aula de mulheres. Paulo fala que as mulheres mais velhas ensinem às mulheres mais novas e que estas estejam dispostas a aprender. Irmãos, nós não aprendemos de um dia para a noite a amar o nosso marido, amar os nossos filhos, amar a nossa casa, sermos boas donas de casa, guardiãs do nosso lar. Você não aprende, meu irmão, de um dia para a noite, sabe, ser o cabeça do lar. Não, é uma lição e você vai guardando aquilo no seu coração e vai construindo, vai desenvolvendo. O lar é desenvolvido através deste aprendizado, de pensar em conjunto, de conjugar os verbos na primeira pessoa do plural. Nós vamos, nós faremos, nós, sempre nós, nunca eu, nunca você, nunca ele. Enquanto nós estivermos lendo, aprendendo, com o nosso coração disposto ao aprendizado, conseguem entender? Você ouvindo essa aula, você estando aqui, você está disposto a aprender. E é aprender, irmãos, e mudar, sabe? E mudar. Tudo que nós fazermos é esse aprendizado gerando o quê? O desenvolvimento do nosso lar e do nosso casamento. O casamento está sujeito a constantes ajustes e crescimentos. É o tempo todo se ajustando, irmãos. É o tempo todo se ajustando. É o tempo todo se ajustando e crescendo através desse aprendizado. Conhecendo o outro, conhecendo a si mesmo e mudando. O que você aprender que está errado, mude. Peça ao Senhor, Senhor, isso não está bom, eu preciso mudar. E Ele vai mudar o que você aprendeu. Amém? Conjugando, irmãos, o verbo na primeira pessoa do plural nós, não está incluído a nossa parentela.
Eis aí a grande porcentagem de problema de um casamento. Irmãos, e a porcentagem é alta. Como a parentela influencia no casamento. Nós temos que entender que no casamento, irmãos, uma família irá se juntar a outra família. O nosso manual traz isso de uma forma muito clara, né, em alguns textos aqui acrescidos a esse assunto. É uma soma de criação, é uma soma de aprendizado como solteiro. Nós já falamos sobre isso no namoro e no noivado. Duas pessoas vão se unir com aprendizado de vidas diferentes, tiveram pai e mãe diferentes, por mais parecidos que sejam. Primeira coisa, por isso que a Bíblia fala e é enfática. Devemos casar com salvos, com crentes, salvos em Jesus Cristo, sabe? Também ali noiva do Cordeiro, para a coisa ser mais fácil, irmãos. Porque imagina não ter Cristo como Senhor do lar, não ter Cristo como Senhor da casa. Vai entrar em colapso, vai ser muito difícil nós entrarmos todos juntos no céu. Mas nós temos que entender que nós vamos começar um novo relacionamento com o cônjuge, porém a família dele está ligada na criação, no aprendizado, em quem ele é. Mas nós também temos que mudar, irmãos. O que nós aprendemos quando solteiros, se estiver errado, se for um jeito errado, sabe? Se o cônjuge está passando para nós, né, o que é melhor, olha, assim é melhor. Eu e o pastor Guna somos muito diferentes, eu mudei muito ao longo do meu casamento. E muitas coisas eu observei na família dele, ele observou na minha família e mudou também. O que é positivo, vamos acrescentar. O que é negativo, vamos, irmãos, transformar. Permitir que o Senhor transforme, mudar através do aprendizado que nós estamos vendo na convivência. Temos que mudar também, mas temos que deixar o pai e a mãe. Não vamos isentar as nossas responsabilidades como filhos. Seremos filhos até o final da vida dos nossos pais. Devemos honrá-los, devemos obedecê-los, não discutir, não brigar, não agredir verbalmente. Isso é errado, isso é desonroso. E nós vamos ainda como casados, mulheres e homens casados, nós vamos sofrer as consequências da desobediência e da desonra ao pai e mãe e do mau cuidado com eles. Mas nós temos que entender que nós deixamos para viver a nossa vida dois. E é importante que eles também compreendam este processo. Compreendam este processo de deixar. Às vezes é difícil, eu falei anteriormente, temos que preparar os nossos filhos para esse momento e preparar o nosso coração também para isso. Temos uma quantidade imensa de irmãs que sofrem depressão pós-núpcias. A filha casa, né, o filho casa, e elas entram em depressão, entram numa tristeza como se a vida tivesse acabado, a síndrome do ninho vazio. Não podemos interpretar assim. Irmãos, isso é bênção, isso é bíblico. Quando Deus fez o homem e a mulher no Éden, foi uma ordem dada por Deus. E nós temos que deixar o arroz dela queimar, deixar o macarrão ficar mole, deixar o molho ficar com muita pimenta. O primeiro macarrão que eu fiz, irmãos, é porque o pastor Guna não está aqui para contar. Eu coloquei um monte de pimenta, querendo, né, fazer uma receita diferente, coloquei um monte de pimenta. Era pura pimenta na carne, irmão. E a gente comeu rindo. Aí eu aprendi a quantidade de pimenta que eu tinha que colocar, era pouca, era diferente do sal. Olha que bênção. E a gente riu, e a gente se divertiu, e tantas outras experiências nós tivemos. Quando eu me casei, nós não tínhamos sala, era uma casa muito bonitinha, mas vazia, porque só foram os móveis ali de cozinha, do quarto, ainda não tinha armário. Eu peguei um monte de caixinha, coloquei as roupas na caixinha, até nós termos armário. E minha mãe e meu pai estavam a 750 quilômetros de mim, no Rio de Janeiro, e eu morando na cidade de Cosmópolis. Irmãos, nós não morremos. Meu sogro e minha sogra vivendo no Rio e nós aqui. O carro cheio de presente, passamos no mercado, aprendemos a comer melhor, o que a gente ia comer no fim de semana, a prover, geladeira, comida, compra, ir ao mercado. Tudo isso eu já fazia.
mas eu passei a fazer para a minha casa. Os meus pais me prepararam para isso, aquele era um momento do meu lar, da minha vida. Então eu quero dizer para os irmãos aqui, irmão, não morre. Estamos tudo gordinho, as crianças tudo bonitinha, com saúde, longe da avó, longe do vô, tá tudo gordinho, irmão. Meu menino nasceu com 4,375, minha menina com 3,995. Olha como é que fica tudo bem, tá vendo? Pode deixar, a gente se vira bem. Eu falo para as irmãs, a gente brinca quando estamos junto com as mulheres, a gente sobrevive muito bem, irmão. Ficamos tudo gordinho, tudo direitinho. E a nossa mãe longe, não tinha comida no fim de semana, não tinha, né, intromissão de pai e mãe, porque às vezes você está ali naquele período de ajustamento que a gente está falando, se você está um pouco mais emburrado, estão se ajustando, é um dia ruim, e está na casa da mãe comendo, e está enfiado na casa do pai, está a parentela, e é irmão, e é todo mundo interferindo. Irmãos, isso faz mal para o casamento, isso faz mal. Então nós temos que nos preparar os nossos jovens solteiros para essa realidade, dizendo para eles que é bom eles se virarem, terem a sua própria vida e nós também entendermos como pai que este momento irá chegar e que grande parcela dos problemas no lar é de interferência externa da parentela, dos avós, dos pais, das irmãs, dos irmãos, das opiniões. E muitos dos divórcios têm acontecido por conselho de pai e mãe. Não, deixa, você não precisa passar por isso, você não precisa disso. Ao invés de ajudar em oração, em silêncio, prefere opinar, prefere dizer o que tem que fazer. Mas nós temos que entender que estamos casados. E o nosso cônjuge, irmãos, é a pessoa mais importante da nossa vida. Os nossos pais continuam tendo a sua importância, mas nós temos que aprender a viver sozinhos. Amém? Cuidado mútuo. A jovem esposa não deve ficar longe do esposo por um período longo de tempo. Os dois precisam um do outro. Separações prolongadas podem enfraquecer o casamento e interpor tentações no caminho de ambos. Irmãos, muitas vezes eu ouço de algumas irmãs e eu fico muito triste com isso. Ah, faz uma greve, se afasta um pouco do seu marido que já já ele dá o que você quer. Amados, greve de ficar junto, de dar um carinho, de ter uma atividade sexual com seu cônjuge, greve de ficar fria, distante do marido, causa tentação. Paulo nos diz em Coríntios, não fiquem longe um dos outros, para que quem não tente o diabo. O próprio diabo vem tentar. Nós falamos aqui, temos falado, o lar está em guerra. E uma das guerras é do afastamento físico do cônjuge. A mulher se afasta fisicamente para conseguir alguma coisa, o homem se afasta fisicamente para dar uma lição na mulher. Irmãos, isso gera tentação. Principalmente hoje, na nossa atualidade, nessa última década, em que as redes sociais estão tão agressivas em relação à pornografia, em relação à sexualidade, sabemos disso, o sexo está descarado nas redes sociais, as atividades sexuais. Irmãos, está um horror. O diabo não está mais, camuflando as coisas, não. Hoje as coisas estão descaradas. E vídeos de pornografia, vídeos curtos são enviados, isso tudo é tentação. E a gente se afasta para fazer charminho, para conseguir um sapato, para conseguir uma coisa, e isso vai prejudicar tremendamente o nosso lar. Temos que entender a importância de estarmos juntos, a importância de estarmos disponíveis um para o outro, a importância de cuidarmos com amor um do outro e entender que qualquer afastamento físico que seja, será uma brecha. Brecha! E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E o próprio diabo vem nos tentar, vem tentar o casal que se afasta, está lá, irmãos, registrado na palavra, que se afasta. Nós vamos ver isso mais à frente, né, falando sobre o esposo, e principalmente na lição sobre a esposa. Temos essa referência. E se afasta
sabendo que está se afastando como vingança, para conseguir algo, não, como eu já disse, o lar não é um campo de batalha, é um lugar de refúgio e de amor, e temos que entender assim. Outro grande gigante, irmãos, que temos que encarar no relacionamento, no casamento, é a questão de finanças e orçamentos. Assim como a parentela influencia muito negativamente quando não tem, noção desse afastamento, desse distanciamento bíblico de deixar o pai e mãe, quando nós não entendemos isso, os nossos pais também não, e há toda essa intromissão, e mora junto, e mora na mesma casa, e vive todo mundo junto, embolado, também há um grande problema em relação a finanças e orçamentos. E a gente precisa começar a ajustar isso, irmãos, ainda no namoro. Vermos, ela gasta demais, ele gasta demais. Quem é que controla melhor o dinheiro? É quando a gente começa a namorar e se conhecer que a gente vê, irmãos, esse problema. Não podemos começar o casamento endividados. Por isso que nós estamos falando aqui de festas, sabe? Você já começa o casamento com aquela dívida, o primeiro ano de casado, ao invés de você ter dívidas legítimas que você consiga pagar de um móvel, de uma cozinha. Eu falei para os irmãos, eu não tinha sala. Nós com 2 sofás da minha mãe, 2 sofazinhos que ela deu, único, cada um sentava num sofá, o rack que tinha no meu quarto, a televisão que tinha no meu quarto e o rádio que tinha no meu quarto, irmãos. Só tivemos o nosso quarto e a nossa cozinha, muito simples. Uma casa alugada, um aluguel que nós podíamos pagar. E tínhamos dificuldade no início. Só o pastor Guna trabalhava, mas Deus foi nos ajudando. E isso é honroso. O tapete que eu trouxe da minha mãe, que ela me deu, o computador do pastor Guna, com a mesinha que ele trouxe de casa. É assim que nós começamos a nossa vida. Foi assim o nosso primeiro ano de casamento. Mas eu não podia me endividar para ter uma sala. Eu não podia me endividar para ter uma casa como a que a minha mãe tinha. Eu podia ter o que eu podia, mas nós pagávamos o aluguel, éramos responsáveis. Consegue entender? Mas temos que ordenar, irmãos, as finanças e orçamentos. Então, o melhor momento, o momento certo de resolver quem é que vai administrar o salário é durante o noivado. Mas tem que ser administrado, irmãos, pelos dois. Pelos dois. Nós falamos aqui de cursos de noivos e o nosso livro traz isso. A necessidade de se discutir as finanças e orçamentos antes. Saber, irmãos, fazer uma tabela. Coloca no celular, a gente usa tanto o celular, né? Coloca uma tabela no celular. Comprou uma bala, anota. Os dois precisam ter esse controle, o controle da conta, não comprar nada escondido um do outro. A má administração do dinheiro é causadora de grandes dificuldades no casamento. A falta de um gerenciamento por ambos os cônjuges. Ah, não, ele é melhor de administrar? Amém, mas eu presto conta ao lar. É a conta do lar. Consegue entender? É o financeiro do lar, não é só meu. E a gente tem que parar com essa coisa, irmão, é o meu dinheiro. É o meu dinheiro, é o que eu ganho. Não, irmãos. É a participação no lar, a vida comum do lar. Temos que ter um controle do nosso orçamento. Eu ganho tanto, você ganha tanto, dispomos tanto para o nosso lar. Aqui nós vamos poupar essa parte, vamos pagar essa conta, vamos pagar isso, vamos pagar aquilo. Ver o que é prioridade, ver o que é supérfluo, parar de comer fora excessivamente. Vejo muitas moças endividadas porque não querem cozinhar, não querem aprender a cozinhar, não querem aprender a ser boa dona de casa e toma gastar no restaurante, irmãos, e vamos gastar no restaurante. Não, ou eu como na casa da minha mãe, ou eu vou para o restaurante comer. Isso é errado. Principalmente no mundo de hoje, irmãos, vive lado do aplicativo, de trazer comida, de não fazer, não sei fazer comida, não gosto de cozinhar. Aprende! Nós falamos aqui, aprendizado, convivência. Sua mãe cozinha bem, senta do lado dela e aprende a cozinhar antes de casar, para você cozinhar tão bem como ela. É caro, irmãos. Comer fora hoje é caro. A gente tem que parar com isso.
O nosso lar deve ser abençoado, não precisa colocar mesa de meseira gospel não, irmãos. Coloca uma mesinha bonitinha, senta ali com seu esposo, testa receitas. Hoje nós temos no YouTube vídeos e mais vídeos tão fáceis de fazer comida, irmão. Fazer caldo, fazer sopa no frio. Semana passada fiz sopa de ervilha. Aprende! Os alimentos estão no mercado, você pode fazer e economizar no seu lar. E economizar no seu lar. E qual é a responsabilidade de cada um? O marido é responsável por prover o necessário para o lar. Nós vivemos isso na minha casa. Nós vivemos isso. Durante um tempo, Deus me permitiu servir ao Exército Brasileiro, eu ganhava muito bem. Eu comecei, irmãos, no meu primeiro salário do Exército, eu ganhava 5 vezes mais o que o pastor Guna ganhava. E nós administramos juntos, compramos uma propriedade, fizemos um lindo sobrado, Deus tem nos abençoado, estamos para terminá-lo, e é assim que a vida é. Conquistamos, fomos crescendo juntos, consegue entender? Mas nós administrávamos o quê? Juntos. Mesmo o meu salário sendo maior, nós administrávamos juntos, era ele que administrava toda a nossa parte financeira. E isso é bênção, é legítimo, é bom, é bíblico. Mas ao marido cabe prover o lar. A mulher a administrar esta provisão. Nós vemos muito isso claramente na vida da mulher virtuosa. E nós vamos conversar sobre ela daqui a 2 lições. Tem um texto só sobre ela. Mas é interessante nós vermos que a mulher virtuosa ela era expert em provisão. O lar é nosso. O que a nossa família come, o nosso marido provê o financeiro, nós podemos ajudar com o nosso trabalho, com alguma renda extra, ou mesmo que nós ganhemos mais, aquela provisão do lar, a financeira e a administração, vai sobre a vida do marido, é o cabeça do lar, e se ele for um homem endividado, for um homem com problemas financeiros, ele também precisa que o Senhor mude a sua realidade, que às vezes a mulher é econômica e o marido é gastão. Às vezes o marido é gastão e a mulher é econômica. Tem que haver esse ajuste. O que for melhor na administração, administra, mas a provisão financeira deve vir e a provisão do lar deve ser administrada pela esposa. Então o homem deve entender que só quando há algo na despensa é que a sua esposa poderá cozinhar e servir à mesa. Então ele precisa entender que o dinheiro é para a provisão da esposa, da família. Não é para capricho, irmãos. É para prioridade. A gente deixar a prioridade do lar para capricho, nós estamos errando na área financeira. Nós temos que ver, irmãos, a necessidade do nosso lar. As necessidades. Estamos agora num período mais frio, depois no verão. As crianças crescem, precisam de roupa, precisam de sapato. Tem que haver uma parte da economia do lar para gerar, enquanto as crianças estão crescendo, roupa para eles. Depois que cresce é mais fácil, né? O pé chegou no tamanho que tinha que chegar, a roupa está ali, você já sabe o padrão. Mas enquanto está crescendo, de uma estação para outra, o sapato muda, o chinelinho vai mudar e tudo isso tem que ser provido. Agora, olha o que o nosso manual fala. A mulher não está proibida de trabalhar fora de casa, desde que outras necessidades igualmente importantes da família não sejam negligenciadas. Nós vemos na vida da mulher virtuosa, irmãos, ela trabalhava, mas tudo que ela conseguia, toda, né, aquela parte toda ali, vende terreno, enfim, fazia tudo, era voltado para o lar. Era voltado para o lar. Porque muitas mulheres falam, ela trabalhava, então eu vou trabalhar também. Hoje nós temos essa necessidade, se for uma necessidade, se for preciso não sair, é melhor não sair. Mas se for preciso sair, entenda, tudo é para o lar. E o lar não tem que ser negligenciado. E o nosso exemplo está ali na mulher virtuosa. O lar, no frio, estava coberto de lã, os filhos tinham a provisão de roupa, as servas, ela dava ordem, antes de todo mundo ela acordava e cuidava dos filhos e das servas, ela não terceirizava o serviço a ninguém. Então é isso que nós temos que ter em mente. Eu vou sair para trabalhar, mas eu vou deixar tudo arrumado,
O lar é a minha prioridade. Eu estou saindo por uma necessidade financeira. Eu estou saindo não por um capricho. Ah, não, é o meu sonho, eu vou abandonar o meu lar. Não. Meu lar está cuidado, meu lar está provido, tem comida para todo mundo, as crianças vão chegar da escola, já está tudo arrumado. É sair, arrumar a casa, é voltar e ter a consciência que vai ter uma próxima jornada dentro de casa, mas também não é ficar, irmãos, de forma preguiçosa, comer o pão da preguiça, deixar a casa bagunçada, desprovida, só no lanche, só nas coisas ruins. Tudo é uma questão de equilíbrio. Por isso que Cristo tem que ser o Senhor do nosso lar. Até para dizer, estamos precisando trabalhar, há uma necessidade financeira na família, a provisão é pequena, a porção é pequena, eu preciso trabalhar, mas eu tenho que entender que tudo na minha vida, no meu coração, é o meu lar. Continua sendo o meu esposo, continua sendo os meus filhos, eu tenho a necessidade de trabalhar, mas a minha necessidade número 1 é cuidar do meu lar. E temos sim que entender que é importante o orçamento financeiro. Como eu já passei para os irmãos, fazer uma tabela. Quanto eu gasto de luz, quanto eu gasto de água, por que aumentou, quanto eu gastei de mercado, o que eu posso reduzir, o que eu posso fazer. Deixa eu ver uma alimentação mais saudável, deixa eu incluir legumes e verduras e frutas na alimentação da minha família. E tudo isso, irmãos, a gente pode fazer trabalhando fora. Eu trabalhei fora durante os 8 primeiros anos do meu casamento, os 9 primeiros anos. Primeiro ano eu não trabalhei e depois eu trabalhei. A minha casa era provida, eu saía do mercado, do trabalho eu passava no mercado. Uma vez no mês eu tinha meio expediente, ali eu aproveitava para fazer compra, para não precisar levar o meu filho pequeno, fazia compra, para o meu esposo não precisar ir. Tinha um orçamento, anotava o que eu comprava, anotava a gasolina, ia de ônibus para o trabalho. Depois eu voltava com ele, saía de casa, irmão, 5 horas da manhã, 5h10 da manhã, pegava o ônibus de 5h10, não tinha problema, não morri por causa disso. Ele levava o menino, depois ele me pegava no trabalho, nós pegávamos a criança, é desse jeito, é o nosso lar. Já dormia com tudo arrumadinho, a casa toda prontinha, tudo arrumado, porque eu sabia que eu ia sair 5h10, dormia tudo certinho, a bolsa do meu menino certo. E nós fazíamos o orçamento, nós íamos, tinha a nossa vida, ainda tinha a construção da nossa casa, como eu falei para os irmãos, e nós temos que entender, irmãos, que tem que ter o orçamento financeiro. Tem que ter. Principalmente nesse período que nós passamos, pós-pandemia, nós vimos como é importante essa administração, muito desemprego, muitos desafios, e se nós não nos unirmos, irmãos, em relação da nossa vida financeira, para que ela seja melhor, para que sobre. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, a oração de Agur, Senhor, não me dê muito, para que eu tendo muito eu esqueça, né? E despreze pela riqueza, mas também não me dê pouco, para que eu não padeça necessidade, mas me mantenha com a porção que eu estou acostumado. E é pedir a Deus, Senhor, essa é a porção que o Senhor nos dá, é R$1.000, é R$2.000, é R$3.000, é R$5.000, então deixa com que eu administre, me faça um bom administrador desta porção, porque é a bênção do Senhor que enriquece e não nos acrescenta dores, não nos faz comer o pão de dores. Aquele pai e mãe que só pensa em trabalho, que só pensa no financeiro, só pensa em aumentar a porção por si mesmo, sem ter a bênção de Deus. Senhor, me ajuda a administrar da melhor forma a porção que o Senhor nos tem dado. Como Agur orou lá em Provérbios 30. Me mantém com essa porção, para que eu possa melhorar a cada dia o financeiro, né, a vida financeira do meu lar. E o ambiente do lar, irmãos, também é muito importante. Não é só você pensar no espiritual e deixar o ambiente, e também não é só você pensar no material e pensar somente, né, no lado físico, de mostrar o lar para os outros. Nós temos visto hoje, nessa vida midiática, né, que nós temos, muita gente expondo o seu lar para que outros admirem o que eles fizeram, admirem a decoração, admirem a mesa. Tudo isso é importante, mas é importante para nós vivermos em família e não em sociedade, sabe? Não para os outros verem. Consegue entender o que eu estou falando para os irmãos? Eu tenho que arrumar a mesa, colocar uma taça, colocar um pano bonito, colocar um guardanapo para o meu marido,
para os meus filhos e ter prazer em fazer isso. E não ficar o tempo todo, tira foto, tira foto, tira foto, mostra para as pessoas que eu sou uma boa mãe, mostra para as pessoas que eu sou uma boa esposa, mostra para as pessoas que eu costumo, né? A minha casa está limpa, ai, acabei de lavar a louça, deixa eu postar que eu acabei de lavar a louça. Não. Isso é para o ambiente do meu lar. É o que eu falei para os irmãos, é o que a gente vive da porta de dentro, sabe? Da porta de fora para dentro. É isso que importa para o Senhor. É isso que importa o que nós estamos fazendo para o nosso lar. O lar cristão deve ser um lugar onde a presença de Jesus é percebida. Vou ler de novo. O lar cristão deve ser um lugar onde a presença de Jesus é percebida. Amados, Ele é o centro da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida e é o Senhor do nosso lar. Como é bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque a presença desse Senhor, desse Jesus, é sentida no lar dele. Não há gritos, há educação, há filhos obedientes, frutíferos, há esposa frutífera, porque a presença de Jesus está ali, constrangendo, limpando, mudando, ajustando, sabe, nos fazendo aprender, ter vontade de sermos melhores uns com os outros dentro do lar, cada um vivendo a sua responsabilidade, fazendo o que tem que ser feito. A presença de Jesus é a coisa mais importante que tem que ser percebida no nosso lar. O nosso manual nos traz a decoração, uma casa caprichosa, para, né, a nossa família se sentir bem. Isso, irmãos, um sofá com uma manta, com uma almofada, com flores, uma casa limpa, asseada. A casa da minha avó materna era muito simples. Os meus avós viveram até morrerem numa comunidade no Rio, numa favela, né, assim. E eu fui à favela a minha vida inteira, minha juventude inteira, até os meus avós morrerem, quando eu tinha 29 anos. E a casa da minha avó materna, irmãos, era muito simples. Todos dois tiveram barracos de madeira mesmo, barracos do lado, né? Passava ratazana, enfim, aqueles becos ali, e um ambiente muito hostil em relação a visual, né? Muito difícil. E eu lembro a casa da minha avó materna, sempre foi um barraco de um andar só, mas era uma casa tão limpa, mas tão limpa, mas tão limpa. Que coisa linda era a casa da minha avó materna. Minha avó Eurides, a casa dela estava sempre limpa. E ela passava água sanitária. Eu lembro que a gente chegava na casa dela, aquele cheirinho de casa limpa, irmãos, aquele chão encerado de vermelho, atrás tinha um quintal, o tanque, os panos de prato dela eram brancos, 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 brancos. O pano de chão, irmãos, era branco, 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 branco. Eu não sabia como ela conseguia ter um pano de chão tão branco daquele. Tudo aqueles panos de saco, tudo branquinho, tudo arrumadinho. O armário simples, os vestidos simples, ela não faltava culto. E a minha avó estava sempre com aquela casa arrumada. Ela vendia sonho, tinha o carrinho do sonho. Você não via gordura na casa, você não via nada. Tudo muito simples, o fogão ali, e tudo muito limpo, muito asseado. Era um ambiente do lar, de uma mulher crente, que orava em todo o tempo. Se a minha avó não estava fazendo, né, o sonho para ser vendido, minha avó estava ali sentadinha na cama, sentada na cadeira dela, no sofazinho, orando. E ela orava, era uma mulher de oração, e era uma mulher de oração, não faltava os cultos, e aquela casa sempre limpinha e sempre arrumada. E tão simples. Um barraco de madeira, irmãos, um barraco de madeira de um andar só. A da minha avó paterna já era maior, né? 8 filhos eram maiores. O da minha avó, ela morava sozinha, 3 filhos já estavam casados fora e ela morava ali. E como ela era cuidadosa. Consegue entender? Não é uma baita decoração, não é você gastar com decoração, com colcha, com isso, mas você entender que o lar, ele tem que ser o reflexo da presença de Jesus Cristo e a gente dá um melhor ambiente. Um ambiente ansiado, limpo, sabe? Bonito para a nossa família, dentro da nossa porção. Na porção que nós estamos acostumados, mas a gente tem a casa mais bonita e mais limpa que nós pudermos ter. Amém, meus irmãos? O seu lar deve ter um certo toque cristão. É muito interessante isso.
né? Toda a parte da decoração, de quadros, se vocês forem lá em casa, vocês vão ver. Deus abençoe este lar. Tudo assim, irmãos, a gente lembra que Deus é o Senhor do lar. Uma plaquinha com um versículo. Lá em cima, na mesa dos meus pais, a minha mãe trouxe um quadro muito bonito, quando ela foi visitar a minha irmã, de um senhor que está com os pães, né? Um senhor orando. E ele orando e fica sobre a mesa do meu pai e da minha mãe. E a gente não deixa de orar em nenhuma das refeições, nunca deixamos, mas depois daquele quadro, irmãos, aí mesmo que a gente tem vontade de orar, que fica lá aquele senhor com poucos pães ali, com aquela sopinha, aquele quadro tão lindo, tão grande ao redor da mesa, e ele ali orando, né, falando com Deus. E a gente lembra que aquilo não é só o lugar da refeição, e se nós estamos ali, foi porque o Senhor proveu. Então é isso, nós temos que entender, irmãos, que o ambiente em nosso lar é de singular importância. Grande é a responsabilidade dos pais no sentido de examinar o que os filhos estão lendo, o que eles estão vendo, controlar a atmosfera mundana dos nossos lares com revistas, livros e programas sadios. Não é só pensar no ambiente, em termos do ambiente físico, da decoração e do cuidado, não. Também no que está sendo visto, no que está sendo lido, no que está chegando ao coração dos nossos filhos. Isso é muito importante. E dentro do lar, irmãos, nós somos guardiães do lar. O que os nossos filhos estão acessando, o que eles estão vendo, o que está chegando ao coração deles, é responsabilidade dos pais. O que está sendo ouvido, cuidado com o que está sendo ouvido. Nós trazemos a presença de Deus através da música. Sabemos como crentes a importância que a música tem. Ligue uma boa música para os seus filhos aprenderem os hinos, gostarem dos louvores. Quando chegar na igreja, não falar, ai, que hora vai acabar esse louvor? Não. Eu ouço louvor em casa, eu ouço hinos no carro. Isso é muito importante. A questão da internet, irmãos, a má utilização da internet tem sido motivo de contenda e discórdia em muitos lares e tem consumido o tempo do convívio em família. É perda de tempo, é tempo perdido. Eu digo isso quando eu vou ministrar aos jovens sobre mídias sociais. É tempo perdido. E nós precisamos ver quanto tempo está sendo perdido e quanto deles e de nós mesmos tem sido perdido com os acessos à internet, com os acessos que temos através, né, da internet. Temos que ter muito cuidado em relação a isso e cuidar não só da vida dos nossos filhos, mas também da nossa vida. E lembrando, irmãos, que a internet ela desliga na tomada, viu? Fica tranquilo. Você é pai, você é mãe, você é autoridade de Deus neste lar. Se o seu filho estiver excedendo, não estudando, pode tirar celular, pode tirar televisão, pode tirar a internet, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer, pelo contrário. Nós vamos ajustar todas as coisas no nosso lar. Eu coloquei uma referência aqui, irmãos. É agradável a Deus o cultivo de uma convivência harmoniosa no lar, entre os cônjuges, entre pais e filhos e irmãos. A cooperação de todos os integrantes do lar propiciará um ambiente que será grande o desejo de estar sempre reunido em família. Quando os meus filhos ficam ranhetando com os outros, né, brigando ali, eu digo para eles, Jesus habita aqui. E a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Não é assim que a Bíblia nos fala? Um dos nomes de Cristo. E Cristo habita no nosso lar, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa, o príncipe da paz habita ali. Então, por isso que o lar, irmãos, não é um campo de batalha. E tudo tem que ser feito pensando, o príncipe da paz habita aqui. Então, a paz entre os cônjuges, a paz enquanto eu faço comida, a paz enquanto nós estamos todos juntos em casa, a paz na mesa, a paz no leito, a paz no quarto, a paz no banheiro, a paz em todos os momentos da nossa convivência, a paz. Vamos nos ajustar? Sim. Vamos estar juntos como família? Sim. Mas nós temos que entender que a paz de Cristo
que excede todo entendimento, pode guardar o nosso lar e o nosso coração, porque o príncipe da paz está ali. E nós temos que ter um relacionamento correto com Deus, harmonia uns com os outros, temos que ter amor. Amor, irmãos, o amor que vem de Deus. Senhor, me ensina a amar o meu cônjuge, me ensina a amar os meus filhos. O Senhor é a nossa fonte de amor. Deus é amor. Sermos gentis, sermos bondosos, sabermos nos perdoar, sermos leais e temos que ter coragem. Coragem, irmãos, coragem. Coragem para lutar contra o maligno, não fazer do nosso lar este campo de batalha que o inimigo está nos convencendo que ele é. Não, a batalha é fora. Aqui dentro habita o príncipe da paz. E nós vamos cumprir as nossas responsabilidades e termos um lar abençoado, assim como o Senhor disse que o homem que teme ao Senhor tem. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos e nós cremos, Senhor, na tua palavra. Se cada um, Senhor, de nós fizermos o nosso papel dentro do lar, teremos o lar, Senhor, do Salmo 128. Te invocamos como Senhor da nossa vida, Senhor da nossa mente, do nosso coração, do nosso lar, Senhor. Na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos. Seja presente todos os dias, Senhor, no nosso lar. Que nós não possamos somente ouvir as tuas batidas, Senhor, à porta do nosso lar, mas que nós possamos abrir todos os dias, dizer como o Senhor é necessário, como a sua presença é bendita e necessária, para que nós sejamos felizes aqui e sejamos felizes juntos, toda a nossa família, por toda a eternidade ao teu lado no céu. Nos prepara para a tua volta, prepara o nosso lar para a tua volta, sendo presente todos os dias nele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Nos vemos na próxima aula.